Eu li O Morro dos Ventos Vivantes pela segunda vez na minha vida e a gente precisa falar sobre ele. A primeira coisa que todo mundo precisa saber antes de ler é: não esperem que seja um romance. Isso daqui não é Orgulho e Preconceito. Isso daqui é um livro movido a ódio, vingança e esse tipo de pensamento mórbido. É uma história gótica e na verdade ele é bem doentio. Todo mundo aqui tem, assim... Tudo começa então quando um cara chamado Lockwood acaba alugando ali uma casa numa região rural da Inglaterra, e a casa que ele fica se chama Granja dos Tordos. E quando ele chega lá, ele quer conhecer quem é. E aqui o microfone simplesmente parou, mas basicamente, resumindo o que aconteceu, esse Lockwood pergunta para a governanta da casa toda a história do que tinha acontecido com o proprietário de lá, que é um homem simplesmente bizarro, a casa toda é bizarra, e esse homem ninguém menos do que o Heathcliff. Então, por aí eu resumo todo esse começo quando o Lockwood chega lá e a Nellie, que é a criada, começa a contar pra ele toda a história da família antes dele chegar, anos antes. Então, anteriormente, naquela casa lá no Morro dos Ventos Vivantes, vivia uma família, a família Ursham, e tinha ali dois irmãos, que eram o Hindley e a Catherine. Quando eles eram ali crianças, o pai deles voltou de uma viagem de Liverpool com um menino, e ninguém entendia quem era aquele menino, de onde ele veio. Então o cara simplesmente explica que ele estava em Liverpool e viu um garoto nas ruas, totalmente desacompanhado, estava com fome, estava ali sozinho, cuidou do menino, e depois ele percebeu que ele não poderia deixar o menino lá sozinho de novo. E aí ele levou pra casa dele, praticamente adotou uma criança na rua. E esse menino era o Heathcliff. E ali já gerou um certo preconceito, porque o Heathcliff, ele era moreno e provavelmente ele era descendente de ciganos. E todo mundo ali já começou a tratar o menino super mal, menos o pai das crianças, né, que levou ele pra casa. Só que passado um tempinho, ele e a Catherine começaram a ficar muito próximos. E o Hindley, que era o irmão mais velho da Catherine, odiava o Heathcliff. E ele acabava ali fazendo certas maldades pro Heathcliff, batia nele e tal. E quando o pai dele via, ele tomava o partido do Heathcliff. E aí ele percebeu que ele poderia começar a manipular todo mundo ali para fazer exatamente o que ele queria, se ele fosse até o pai das crianças e falasse: ah, o Hindley me bateu, o Hindley fez isso. Ele acabava sempre conseguindo o que ele queria. Então, assim, desde criança ele era já extremamente manipulador, extremamente inteligente. Depois, com os anos se passando, o Sr. Ursham, na verdade, ele acaba decidindo mandar o Hindley para um internato. E aí o Hindley fica lá por alguns anos, até que o pai dele falece, e aí ele volta simplesmente casado. Ninguém sabia que ele tinha se casado. E ele volta com uma esposa. E aí ele vira então o dono da casa dos Morros Ventos Vivantes. Quando o Heathcliff e a Catherine simplesmente decidem sair ali numa noite um pouco mais velhos para dar um passeio, eles decidem ir até a casa vizinha. E nessa casa vizinha, que era a Granja dos Tordos, tinha uma família, a família Linton. Eles decidiram espiar ali pela janela e ver o que essa família fazia e tal. E acabou que o cachorro dessa família foi lá e atacou a Catherine. E aí a família saiu desesperada e viu que era ela, que era a vizinha, e simplesmente colocaram ela pra dentro pra cuidar dela e expulsaram o Heathcliff. Nisso ele volta todo ensopado na chuva e conta pra Nellie, que na época era criada na casa dos Morros dos Ventos Vivantes, tudo o que tinha acontecido. E ele fica assim, simplesmente possesso, porque ali ele já era apaixonado pela Catherine. Só que, passadas as semanas que a Catherine fica na casa dessa família, ela volta muito próxima dos dois irmãos de lá, a Isabella e o Edgar. O Heathcliff então começa a ficar com ciúmes, e a Catherine e eles eram assim, muito bagunceiros. E quando ela volta dessas semanas na casa dessa família Linton, ela volta uma dama, ela volta completamente diferente. E até o Heathcliff começa a estranhar ela. E o Hindley, agora como ele era o dono da casa, ele colocava o Heathcliff para trabalhar como se ele fosse um criado qualquer. E não gostava de jeito nenhum da aproximação dele com a Catherine. Aí chega ali e ele quer dar uma humilhada no Heathcliff e fala pra ele ir lá cumprimentar a Catherine. Ela toda bonita, toda de vestido e tal. E ela vai e abraça ele e fala que não reconhecia ele. E aí eles ali já tem uma briga, porque ele fala que ela tá completamente mudada, completamente diferente, que ela não ia mais querer tocar nele. E ela ali tá tendo, parece que uma batalha interna entre crescer e virar uma dama e continuar amiga do Heathcliff pra sempre. E nesse meio tempo, o Hindley tá pra se tornar pai, porque a esposa dele tem uma saúde super frágil e ele tava super preocupado com essa gestação dela, e acaba que ela realmente acaba tendo o filho, mas ela acaba falecendo. E esse filho é o Hareton. O Hareton, ele é uma criança, assim, que vive um constante medo do pai dele, porque depois da perda da esposa, ele começa a beber muito, a se tornar um homem violento, principalmente com o Heathcliff, eles vivem brigando.
e um jurando matar o outro, e fica nesse pé de guerra o tempo todo. E a Nellie é quem cuida do bebê. E nesse tempo também tá acontecendo que o Linton, o Edgar Linton, acaba ali se interessando mais ainda pela Catherine e começa a cortejar ela. Depois de um tempo, a Catherine entra desesperada e confessa pra Nellie que ela vai aceitar o pedido do Edgar Linton de casamento. Ela ama o Heathcliff, e até aí o Heathcliff estava ouvindo essa conversa, mas que seria extremamente humilhante pra ela se ela se casasse com o Heathcliff. E aí ele sai e não escuta mais nada. E ela continua a conversa. E ela disse que ela ama o Heathcliff e tem aquela frase super famosa de que a alma dos dois são feitas da mesma matéria. E a Nellie fica assim, eu não quero saber desses seus segredos, pelo amor de Deus, não fala nada disso perto de mim, não quero ter nada a ver com isso. E a Catherine continua falando, ela precisava extravasar, e ela diz então que ela vai aceitar casar com o Edgar por conta de ser um bom casamento, uma boa família, ela ia ter dinheiro, e que essa era a decisão que ela precisava tomar no momento. Só que, depois que o Heathcliff ouviu essa conversa toda, ele fugiu e ninguém sabe pra onde. A Catherine fica esperando ele voltar e ele não volta. Nisso se passam alguns anos, a Catherine se casa com o Edgar e do nada, um dia, quando ela estava na sua casa nova, agora na Granja dos Tordos, a Nellie tinha ido morar com ela lá, como governanta da casa. A Nellie vê no caso que tinha um homem lá fora e quando ela vai conversar, é o Heathcliff. E ela fala que ele tá assim, extremamente mudado, que ele tá super alto, forte, bonito e que ele voltou com uma fortuna. E ninguém sabe como ele conseguiu essa fortuna, ninguém sabe onde ele esteve, que provavelmente num período que ele se tornou um militar, mas também não há certeza. E ele volta ali determinado a conquistar o seu lugar por direito e meio que jurando vingança para todo mundo ali. Ele conversa com a Catherine e conversa com o Edgar Linton e fica aquele climão, porque a Catherine já era completamente apaixonada no Heathcliff e agora então ela fica extremamente bagunçada. E vocês se lembram que eu tinha falado da irmã do Edgar, a Isabella? Pois é, ela também percebeu que o Heathcliff estava mudado. E aí começa uma briga entre ela e a Catherine, porque ela diz que a Catherine é como um cachorro que não larga o osso do Heathcliff, e ela fica assim extremamente incomodada com isso e acaba falando pro Heathcliff que a Isabella é completamente apaixonada nele, dando gerar um desconforto, uma vergonha na menina. E gera mesmo, a coitada sai correndo da sala e o Heathcliff acaba percebendo que, já que o Edgar e a Catherine não tinham filhos ainda, quem era a herdeira legal de toda a fortuna da família Linton era a Isabella. E aí ele tem a brilhante ideia de querer se casar com a Isabella apenas para se vingar do Nin. E para encurtar um pouco da história, o Heathcliff e a Isabella fogem juntos e acabam sim se casando. E quando eles voltam para morar lá na casa do Morro dos Ventos Vivantes. E ele e o Hindley, simplesmente naquela rixa que eles sempre tiveram, a gente descobre que o Hindley ficou viciado em jogos. Só que o que a gente não sabe é que quem promove todos os jogos e acaba pegando ali parte do dinheiro aos poucos é o Heathcliff. Então, enquanto ele tá morando ali dentro, ele tá mexendo todos os pauzinhos pra se vingar mais ainda do Hindley. E aí, a gente começa a perceber que a Catherine tá, assim, completamente maluca. E ela começa ali a dar uns surtos, ela fica presa ali no quarto e parece que nada melhora a saúde dela. A Isabella manda uma carta pro Edgar, contando toda a história, contando tudo que tinha acontecido e o quanto ela tinha se arrependido de ter se casado com o Heathcliff, mas que agora ela não podia fazer nada, basicamente. E ela conta tudo o que tinha acontecido, que ele tinha, entre aspas, sido um cavalheiro com ela até o fato deles se casarem, e depois disso ele tinha se tornado um demônio, como todo mundo no livro chama o Heathcliff. Ele só fala pra Nellie que ele não tem nada pra perdoar a Isabella, mas que ele não queria contato nenhum com o Heathcliff, com aquela família de lá. A gente descobre que a Isabella tá planejando fugir nesse tempo todo, e acontece a deixa de que a Catherine começa a surtar. E aí o Heathcliff fica sabendo de tudo isso e ele convence a Nellie, depois de muito custo, a deixar ele entrar quando o Edgar não estivesse lá. E quando ele entra, então, na casa, na Granja dos Tordos, pra ver a Catherine, eles, assim, se reencontram, é um reencontro bonito, apesar das circunstâncias malucas deles. Novamente o microfone avacalhou comigo, então eu vou narrar e vocês vão fingir que isso daqui é um podcast, tá bom? E pouco tempo depois desse reencontro dos dois, a Catherine piora muito, o Edgar chega a dar uma briga e o Heathcliff decide ir pro lado de fora e esperar pra ter notícias da Catherine. Nisso, a gente acaba descobrindo que ela tava grávida e ali ela acaba tendo a filha dela, que também se chama Catherine, e ela acaba morrendo. Então o Heathcliff ele entra em colapso lá fora quando a Nellie vai dar notícia pra ele, parecia que ele já sabia. E aí ele começa a amaldiçoar tudo e todo mundo, dizendo que a Catherine não ia descansar em paz, que ela poderia ficar sobrando ele pelo resto da vida, que ele não iria se importar. E surta mais do que ele já tava surtado.
O Edgar, ele acaba se aproximando muito da filha dele, e ao mesmo tempo a Isabela tinha fugido pra longe, e ela também estava grávida quando ela fugiu, e aí nasceu pouco tempo depois o Linton. E o Linton, ele era uma criança muito frágil, a Isabela, alguns anos depois, ela acaba falecendo também, e o Heathcliff fica ainda mais cruel do que ele já era, ele exige que tragam de volta o menino pra ele. Só que, como o Edgar era tio do menino, ele também queria tomar conta dele, então eles trazem o Linton pra cá, e o Heathcliff descobre que ele tá lá e dá maior briga. Só que a Catherine e o Linton ali já tinham mais ou menos uns 10 anos, eles se conhecem. E aí eles acabam ficando meio que amigos, só que no dia seguinte o Linton já teve que ir pro Morro dos Ventos Viventes por ordens do Heathcliff, senão ia dar uma briga ainda maior. E aí, pra evitar tudo, o Linton decidiu ir, o Edgar mandou ele ir, então. E aí acontece que o Heathcliff, ele fica extremamente decepcionado com a criança, ele acha que o menino não pode ser filho dele porque ele era muito frágil, ele era como se fosse uma menina, e o Heathcliff simplesmente decide que ele vai tratar aquele menino como filho dele até ele morrer, e ele tem um plano bolado que a gente só vai descobrindo aos poucos. E os anos passaram e o Edgar nunca contou pra Catherine sobre a família que mora lá no Morro dos Ventos Viventes, que ele não queria mais ter contato nenhum com eles. Acaba que uma vez a Catherine acaba descobrindo lá e ela entra na casa, conhece o Hareton, descobre que eles são primos e depois a Nellie fica extremamente brava com ela. E eles decidem contar então pro Edgar o que tinha acontecido. E aí que a menina simplesmente decide falar que ela estava apaixonada pelo Linton. E eles trocando cartas escondidas e tal. E o Edgar proibiu ela de pisar lá e contou pra ela toda a história. E ela decidiu, então, que ela iria respeitar o pai dela porque ela amava o Edgar mais do que tudo. E acaba que ela não vai mais lá na casa do Heathcliff, ela não vai mais lá conversar com o Linton. Mas o Linton, ele tava já com a saúde extremamente debilitada e ele fica pressionando ela nas cartas, falando que ele iria morrer se ela não fosse lá. E acaba que o Edgar também fica muito doente. E nessa, a Catherine acaba indo com a Nellie lá pra conhecer a região de novo e acaba meio que se aproximando do Linton de uma forma meio forçada, apenas para respeitar o menino e para que ele não piorasse, mas era tudo uma certa birra dele. Ele era muito mentiroso. E acima de tudo, ele tinha muito medo do Heathcliff e acaba que ele fazia tudo que o Heathcliff queria. E o plano do Heathcliff era fazer com que ele e a Catherine se casassem, porque assim, quando Linton morresse, todos os direitos que ele teria como marido da Catherine iriam automaticamente para o Heathcliff. Ou seja, a Granja dos Tordos e todo o dinheiro, toda a fortuna iria para ele de qualquer forma. Assim ele iria ter se vingado do Edgar também. 2 vezes, né? Uma foi se casando com a Isabela e a segunda passando a mão na fortuna dele. E nesse tempo todo que ele planejava isso, eles tiveram um encontro, o Linton e a Catherine. Nesse encontro ele já estava muito mal, e aí a Catherine leva ele de volta pro Morro dos Ventos Viventes. E nessa, o Heathcliff prende ela e a Nellie num sótão e proíbe elas de saírem até a Catherine se casar com o Linton. Ela aceita, só que o Edgar estava muito doente, e ela fica sabendo que o pai dela tá pra morrer. E ela quer voltar de todo jeito pra lá, e o Heathcliff não deixa. E passaram uns dias, ela consegue convencer o Linton a dar uma chance de ela fugir e visitar o pai dela, então dá tempo deles se despedirem e tal. E pouco tempo depois, acaba que o Linton morre. E aí, como a Catherine, ela tava ali naquela casa, ela fica por lá mesmo, ela vira uma viúva, e o Heathcliff não tá nem aí pra morte do filho dele, ninguém basicamente se importa. E passa o tempo e a gente começa a perceber que o Hareton começou a ficar apaixonado na Catherine. Só que ela maltrata ele ao extremo. Eu tô tendo que fazer milagre com essa edição, então cortou um pedaço gigantesco que eu tinha narrado, então vamos narrar agora. E basicamente a Nellie então termina de contar toda a história que tinha acontecido e o Lockwood vem e fala: o quê? Eu que não vou ficar aqui com essa família louca, acho que já deu de ficar isolado numa área rural. E ele decide então ir embora. Ele volta um ano depois pra pagar o aluguel de novo, acertar ali com o Heathcliff que ele tava indo embora. E quando ele chega então na Granja dos Tordos, a Nellie não tá lá. E os criados ficam assim, surpresos por ele ter voltado sem avisar ninguém. E ele fala: não se preocupe, você me arruma um lugar pra dormir que eu vou lá pro Morro dos Ventos Viventes ver se eu encontro a Nellie. E no que ele chega lá, ele vê apenas 2 pessoas. O Lockwood chega no Morro dos Ventos Viventes, ele vê a Catherine ensinando o Hareton a ler mais ainda, e aí ele percebe que tem um clima diferente ali no ar. Os dois saem depois pra caminhar juntos e ele tipo assim, o que tá acontecendo? Ele vai conversar com a Nellie e ela fala: você não tá sabendo? O Heathcliff morreu. Do nada ela solta essa bomba pra ele. E ela conta então dos últimos dias do Heathcliff, como foram, assim, extremamente perturbadores. E aí que esses dias finais do Heathcliff,
ele começou a ficar, parece que ainda mais perturbado na cabeça dele. E ele começou a parar de comer, ele saía e voltava só quando o dia estava amanhecendo, ninguém sabia para onde que ele ia, o que ele fazia. Ele começava a rir, ele estava assim, feliz. E a Nelly fala que era pior ver ele sorrindo do que ver ele do jeito normal dele, assim, completamente assustador. Que era uma coisa que ninguém estava preparado para lidar. E aí ela conseguiu conversar ali mais ou menos com ele, perguntou o que estava acontecendo, e ele falando basicamente que faltava pouco tempo, que ele estava vendo a Catherine. Ele estava viajando, gente, ele estava louco. E aí ele vai dormir uma hora assim, e no outro dia ele não aparece. E aí quando a Nelly abre a porta, vê ele na cama e tava tendo uma chuva muito forte, a janela tava aberta, tava molhando toda a cama, e ele tava lá imóvel. Ela chega perto dele e ele tá com um sorriso no rosto, os olhos abertos, morto, e fala que ele tinha dentes pontudos, que era uma visão assim assustadora. Ela tentava assim fechar os olhos dele, mas era estranho, era uma sensação horrível. E aí então ele foi enterrado junto com a Catherine. Porque quando a Catherine e o Linton se casaram e ela ficou doente, ela disse que ela não queria ser enterrada junto com a família do Linton. Ela queria ser enterrada ao ar livre, embaixo de uma árvore e tal. E que o Linton que se virasse depois, o Edgar, né, que se virasse depois para escolher o lugar que ele queria ser enterrado. Só que ele realmente foi enterrado do lado dela. Mas depois da morte do Heathcliff, ele foi enterrado do outro lado da Catherine. Então ficaram assim, os 3 túmulos lá, um do lado do outro. E a Nelly mesmo fala que já teve vezes de pessoas relatarem que eles veem um homem e uma mulher de vestido andando pelos morros, assim, eles somem do nada. E a Nelly fala que uma vez ela estava passando, ela viu um menino, e esse menino estava muito assustado, e ela perguntou o que tinha acontecido, e ele disse que direto ele vê uma mulher e um homem andando parado embaixo de uma árvore e que ele tinha medo de passar. A Nelly fala que ela dá ali um passo maior que a perna e sai correndo, porque ela também tem muito medo da situação toda. E aí acabou que o morro ficou pro Hareton com a Catherine, e eles ali estavam se entendendo muito bem, e a Nelly lá dentro. Então era como se a paz tivesse reinado finalmente ali, porque a Catherine descansou em paz finalmente, porque ela ficava assombrando o Heathcliff a vida inteira, e aí ele morreu. E ele falando também que era como se ele tivesse passado tanto tempo se esforçando para fazer essa vingança dele, que depois nada disso mais importava, quando ele já estava cansado. Ele só queria encontrar a Catherine. E aí ele encontrou de uma maneira bizarra, ele acaba morrendo ali e eles se encontram na eternidade e ficam ali assombrando as pessoas, parece a aparição assim em cima das coisas. E o livro acaba com o Lockwood então decidindo que isso tudo da vida dele foi uma loucura. E é isso, acaba o livro. Então assim, todo mundo nesse livro é extremamente odiável, essa é a verdade. Todos os personagens falam ou fazem coisas que te deixam assim bravo, que te deixam incomodado. E se você não estiver preparado para lidar com coisas extremamente polêmicas, você nem lê, tá? E se não vai esperando que seja um romance, não vai esperando que seja uma coisinha bonitinha, leve de ler, porque não é. E tem partes da leitura que acabam sendo um pouquinho arrastadas, principalmente para mim foram as partes da Catherine Jr., né, a menina, a filha, com o Linton, porque ele é o personagem mais chato, na minha opinião, ele é muito mimado. E a Catherine também, ela é meio sonsa em várias partes, mas ela é uma das minhas personagens favoritas depois que passa tudo isso. E assim, todo mundo nesse livro é extremamente maluco, extremamente bizarro. O Heathcliff tem uma cena que ele confessa pra Nelly que ele simplesmente desenterrou a Catherine, abriu o túmulo dela só pra ver como que ela tava. E assim, é uma coisa louca atrás da outra. Mas no fundo, é um livro maravilhoso, é um livro excelente, é um dos meus favoritos. E eu tinha muita dificuldade de ler clássico e eu falo com certeza que esse é o meu clássico favorito. Então, assim, se você ficar curioso, dá uma chance para ler, procura uma edição que seja uma linguagem um pouco melhor, um pouco mais fácil de se entender, igual essa que eu tenho, eu achei bem de boa. Mas é isso, então, obrigada por vocês terem assistido e desculpa os erros e os problemas de áudio. Eu espero que isso não tenha prejudicado o entendimento de vocês e essa nossa relação. Um beijo e até o próximo.